Meus amigos, o Corinthians está tentando ser o Flamengo de tudo que é jeito. Não tem para onde correr. Os caras querem ser o Flamengo, invejam o Flamengo. Isso tá na cara, meus amigos. Neste vídeo eu vou colocar aqui para vocês uma sonora do canal do Thiago Life. Lá rolou uns comentários sobre essa situação do Corinthians. Compararam, inclusive, com a situação do Flamengo, quando o Flamengo não tinha condições de contratar jogadores. Aquela época, né, em que o Eduardo Bandeira de Melo conseguiu ajeitar toda a situação financeira do Flamengo. É cada comparação, meus amigos. É inacreditável o que a gente assiste neste YouTube. Primeiramente, eu já quero te dar aqui as boas-vindas ao canal Michael Flá e te convidar a se inscrever. Você não vai se arrepender. Já se inscreve, já deixa também aquele teu like que ajuda muito e ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui neste canal. Olha só o que rolou no canal do Thiago Life, minha gente. Que situação! Se liga só. Sim. Mas isso é importante. Todo começo é difícil. Quando eu comecei no Globo Esporte também, a gente cometia erros, a gente ia trocar de câmera e errava, a gente chamava a matéria, rodava a outra, porque era o começo, mas são exatamente o que você falou, são erros pequenos de começo que em 2, 3 semanas a gente resolveu e nunca mais aconteceu, entendeu? Eu queria ter essa visão de dentro mesmo, de é um erro de barbeiragem, você vai falar, vai começar tudo de novo, ou se lá dentro fala assim, cara, é uma empolgação do início mesmo, daqui a pouco os caras vão se acostumar, eles não devem nem conhecer ainda por dentro exatamente como funciona, então é bom ouvir isso. E aí nessa semana a gente viu a notícia do Maicon. Eu gosto do Maicon, acho um bom jogador, acho que ele não estava bem, mas ele é um bom jogador, e ele opta por não ir ao Flamengo para ficar no Corinthians. Qual é a sua visão? A minha visão é, ele ia ser reserva lá no Flamengo. Ponto. Se ele ia chegar e ser reserva do Arrascaeta, ia ter que lutar muito para jogar. E no Corinthians eu acho que ele tem mais chance de ser titular. Eu queria saber o que você ouviu lá dentro e o que você acha. Essa situação do Maicon tá meio desencontrada até agora. Tem gente que garante que o Flamengo nem fez proposta lá pro Shakhtar. Jura? Nenhum dos personagens ainda falou. Nenhum. Nem do Flamengo, nem do Corinthians. Ninguém falou ainda sobre o tema. E aí a gente tá meio ainda tentando entender essa história, porque tem gente que garante, repito, que não houve nem a oferta, tem gente que garante que houve. De qualquer maneira, o Corinthians e o Maicon se acertaram, e aí tem uma dívida grande de direito de imagem com o jogador, como tem com o Cássio, com o Fagner, como tinha com o Piano, com o Gil, com o Renato Augusto, com outros, todos que saíram. E essa situação toda agora, mas aparentemente resolvido, o Maicon permanece por empréstimo até o final do ano, com uma promessa da diretoria que vai acertar esses meses de direito de imagem atrasado. Toda a CLT do Corinthians está em dia, a CLT é composta por 60%, é o mínimo que se pede, a legislação não deixa você pagar direito de imagem de 90% e 10% na carteira. Não pode. Peraí que travou seu sinal. Não existe isso. Voltou. Começa a 90% e 10% de imagem. Isso pode, mas para no 60%, não pode mais do que isso. Então, dá para dizer que no mínimo 60% o Maicon recebeu nesse período e 40% está alguns meses aí atrasado, porque a legislação trava ali no 60%. Mas é ruim, não é correto, você está errado, assim como está errado dever, o Gil foi embora devendo 7 milhões para ele, como quando aquele torcedor no hotel foi falar lá, pô, você tá roubando o clube e tal. Cara, quem tava roubando era o clube e o jogador. Eram milhões que deviam para ele. Foi uma das maiores injustiças. O Gil, que é um cara muito profissional, chega 2 horas antes, faz academia, treina, depois treina de novo. Depois do treino, voltava para academia. Só tá num futebol grande, num futebol profissional e num clube grande ainda, com 37 anos quase, porque ele é o contrário, ele é muito profissional, senão o corpo dele já tinha pedido para ele parar. E aí ele ouviu aquilo, só que quem devia era o clube para ele. Então, muitas vezes o torcedor foge um pouco do torcedor, e nessa hora, lives como essa, e a gente está aqui numa live de futebol, e é como você disse, o futebol é tão apaixonante, os clubes todos já eram muitos deles para estarem quebrados, se não agora, alguns no passado, como o Palmeiras. O Paulo Nobre disse que quando chegou, ele olhou as contas, tinha 3 contas de luz do Palmeiras atrasada, ia cortar a luz do Palmeiras, ele pegou os boletos, ele pagou do bolso dele na hora ali para pagar a conta de luz do Palmeiras. E aí o Palmeiras se reorganiza
E vira o que virou. O Flamengo da mesma maneira. A minha vida inteira eu ouvi, como adolescente, a frase: a dívida do Flamengo é impagável. Bastou alguém ali fazer minimamente um trabalho e é um gigante por trás, e esse gigante deixa que a onda leva sozinho. O Corinthians é a mesma coisa, como você disse. É um clube de maior torcida, do maior estado mais rico do país, no maior PIB do país, a sua torcida está nesse estado, arrecada quase 1 bilhão, e isso as pessoas podem ter certeza. O Corinthians está longe de ser um coitadinho, ele só não tem mais problemas, ele só está sobrevivendo porque ele é um clube que arrecada muito. Ele vai bater 1 bilhão quase agora esse em 23, e deve bater 1 bilhão e 200, ele vai ser a segunda maior arrecadação da América do Sul. Então, assim, o Corinthians ele é tão grande que os caras, o fundo do poço, ele não cabe ali dentro, Thiago, porque senão ele já tinha entrado. Só que ele é muito grande. Alguém tenta empurrar ele, ele não vai para o fundo do poço, porque ele é muito grande. Mas os caras tentam. Pode ter certeza que os caras tentam, viu? Sobre isso que você estava falando até da comparação do Flamengo, quando o Flamengo se reorganizou, as primeiras 2 ou 3 temporadas foram muito difíceis. E os dirigentes do Flamengo falavam: pode xingar. E eu em podcast falava: pode reclamar, pode bater o pé, nós vamos passar por um período complicado, mas nós vamos colher isso lá na frente. E realmente, depois que eles passaram por um período de roer muito osso ali naquelas 2 ou 3 temporadas, o Flamengo hoje briga lá em cima, e acho que todo ano a gente começa sabendo que o Flamengo vai brigar lá em cima. Se vai ganhar, a gente não sabe, mas vai brigar lá em cima. O Flamengo não corre mais risco, o Flamengo não dá mais aquela emoção. O torcedor do Flamengo talvez morra de tédio, como você estava falando no começo da live. Será que o corintiano está preparado, ou será que o Corinthians está preparado para fazer isso? Porque esse remédio amargo, acho que não tem outro jeito. Todos os clubes, mais cedo ou mais tarde, vão precisar respirar fundo e falar: pessoal, nós vamos ter que pagar essas dívidas, se não ferrou, e a gente vai ter que dar uma sofrida nesses próximos 2, 3 anos. Você acha que o torcedor e o Corinthians estão preparados para isso? Eu acho que não está. Só vejo uma diferença em relação ao Flamengo nessa época, 2011, 12, 13, que acontece agora. Os campeonatos, antigamente, a vida inteira todos os times jogaram pela glória esportiva, para ser campeão, para deixar o seu torcedor feliz e colocar um troféu na sala de troféu no memorial do clube. Hoje em dia, os clubes estão jogando por muito dinheiro. Quando o Fluminense é campeão da Copa Libertadores, ele coloca mais talvez do que a cota de televisão do ano dele no bolso, porque a Libertadores pagou mais de 100 milhões para ele. Então, a Copa do Brasil, se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, o Corinthians vai receber 96 milhões pelo título da Copa do Brasil, juntando todas as fases. Então, antigamente, você ter um time muito modesto, não brigar por nada, respirar, aguentar pressão, eu acho que era mais simples. Porque hoje em dia, se você não passa de fase, se você não vai fazendo seus milhões fase a fase, Copa do Brasil, a conta Libertadores, não fecha, né? Sul-Americana, a onda, a bola não vai virar positiva. Você vai ficando para trás, e quem já tá bem, ele vai aumentando ainda mais a diferença para você. Porque vai fazendo 90 milhões que você não fez, 70 milhões, 90 milhões. É uma equação muito difícil. Assim é fácil, bonitinho. Você fala que não é para tomar o remédio amargo, porque vale muito, você não quer tomar. Eu entendo. Quem tá me questionando tá tudo bem. Eu só tô ponderando o outro lado da história. Não é tão fácil mais você simplesmente abdicar de tentar disputar as vagas, de tentar disputar o título e simplesmente falar: vou parar quase que para balanço, vou fechar para balanço 3, 4 anos. A sua chance de você se distanciar dos outros e você nunca mais vê os outros, ela se torna muito grande. Interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas você tem razão, porque hoje, até a gente viu São Paulo ano passado. Se não fosse o título da Copa do Brasil, São Paulo estava perdido ano passado. Perfeito. Eu até achava que o time ia cair. Eu falei na live, eu sou São Paulino, eu achava que o time ia cair, e eu acho que a gente não caiu por milagre. A gente não caiu porque as SAFs não performaram como eu achava que iam performar, e porque a gente deu sorte em algum momento. Mas assim, a gente foi respirar na 30ª rodada, e a gente foi ganhar fora de casa na 35, uma coisa assim, que é uma campanha de rebaixada, é uma campanha muito dura. Mas você tem razão que é preciso competir hoje, porque a grana de premiação, a grana de televisão é muito importante, é uma fatia gigante, você vai sempre precisar. Fica a reflexão, Thiago, fica a reflexão a todos, porque não era assim no passado.
Ah, eu sou campeão brasileiro. O Neto fala que a festa do campeão brasileiro foi numa lanchonete ali de 90. Hoje em dia, cara, você faz uma mega evento. É, você faz um. Isso, bem assim mesmo. Antigamente era muito isso. Você não tinha muita. Não rendia muito dinheiro, nada, entendeu? Então hoje em dia, cara, aquela brincadeira do faz o Pix na Copa do Brasil, você imagina para os times menores o que significa entrar 2 milhões, 1,5 milhão. Cara, é a vida. Quinta-feira o Corinthians pega o São Bernardo. Uhum. O Corinthians vai dobrar o riscado para passar do São Bernardo. Aquilo ali para os jogadores, para o clube, 1,8 milhão, 2 milhões. Cara, o São Bernardo vai viver um bom tempo com aquele dinheiro. Então faz muita diferença, muita mesmo, essa premiação hoje em dia. Eu não falei para vocês que o nosso amigo aí estava comparando essa situação com a do Flamengo? É inacreditável, hein? Será mesmo que o Corinthians é tão grande assim, meus amigos? O que vocês acham? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito mesmo da tua opinião, do que você achou aí das palavras deste colega aí falando sobre essa situação do Corinthians. Rapaz, eu não sei não, hein? Vai depender muito dessa gestão aí, né, meus amigos? Esse novo presidente do Corinthians já estava praticamente, falando em outras palavras, né, ostentando aí, dizendo que poderia contratar jogador tal, falou até em contratar o Gabigol e não conseguiram tirar o Gabigol do Flamengo. Que situação, meus amigos, é inacreditável. Este foi mais um vídeo aqui no canal Michel Flá. Já se inscreve aí no canal, já deixa aquele teu like e ativa também o teu sininho para você não perder nada aqui deste canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!